Olá. Bom, embora o curso, nesse módulo, não tenha aluno, né, remoto, eu vou deixar algumas aulas gravadas, as aulas gravadas para vocês estarem acompanhando, né, até porque nós tivemos uma ausência e uma aluna que chegou depois porque estava fazendo prova de recuperação. Então, vou fazer uma explicação para quem assistiu e para quem não pôde assistir. Bom, eu gostaria de falar também, só um minutinho, que eu acompanho a visualização dos vídeos, né? Então, dá para mais ou menos ter uma ideia de quem está assistindo às aulas. Né? Porque a gente está aqui fazendo as aulas e espera que o aluno participe ou que pelo menos assista. Esse módulo, na turma de TSE, trata da tecnologia, da informática básica e as novas tecnologias para a educação. E eu estou, nessa aula de hoje, trazendo para vocês noções básicas, né, de informática. Alguma coisa bem mais simples e de vocês entenderem, porque eu entendo que a informática você precisa aprender praticando. Quando eu tive informática educativa, eu precisei ir para o laboratório. Então, eu espero que nós tenhamos essa possibilidade de fazer uma aula prática. Vamos nós. Vamos aqui apresentar o conceito de hardware, de software, de uma forma mais simples e mais objetiva. O software seria o cérebro, uma parte lógica do computador, de um sistema computacional. Que quando a gente fala não é bem de um computador, até porque o sistema computacional ele está presente em qualquer dispositivo, em qualquer, pode ser um computador, um celular, né? Pode ser um celular, pode ser um tablet, um laptop, né? Então um computador de mesa, um desktop, então qualquer aparelho que faça acesso à internet, que tenha as mesmas funções de um computador de mesa, um notebook, você digita, você acessa a internet, você acessa jogos, que tem as mesmas funções dessa tecnologia computacional, vai servir. A gente consegue até digitar texto no celular, tá bom? Bom, e o hardware é a parte física, são os elementos que tem na máquina, é a máquina propriamente dita, é o corpo. Então, se o software é a mente, o hardware é o corpo. Nós vamos também ver os sistemas operacionais, tá? Que para fazer o acesso, nós precisamos dos sistemas operacionais, que são softwares. São programas. Os softwares a gente também chama de programas. O software é a parte lógica de um sistema computacional. E quando a gente fala sistema computacional, a gente se refere a todo equipamento capaz de processar informação, fazer acesso à internet, digitar textos, enfim, fazer pesquisas. Em termos práticos, o software é uma coleção de dados e instruções que informam ao mecanismo como trabalhar. Ele nada mais é do que um programa que você acessa no celular, no tablet, no PC. PC, conforme eu expliquei na aula passada, significa personal computer, que é o computador pessoal.
esses que nós utilizamos em nossa casa, ou qualquer outro dispositivo eletrônico. Os softwares podem ser classificados em diversas maneiras. Dentre elas, as duas mais relevantes são quanto à funcionalidade e quanto à licença de uso. Aqui eu trago para vocês uma imagem, e a gente precisa aprender a ler imagens, que vocês conhecem. São imagens, são ícones, né? Daqui você localiza, não, tanto que as crianças identificam. Pela imagem você sabe que site você vai acessar, que página da rede, que rede social, que página você vai fazer a sua pesquisa, seu trabalho. Nós temos o Google Maps, nem conheço todos não, tá, gente? Mas eu acredito que vocês já tenham visto. Do Google, do Spotify, do Insta. Esse aqui o Carlos conhece, eu até esqueci, da Corujinha, é um aplicativo de pesquisas, né? Do Chrome. Eu esqueci, esse aqui já utilizei muito, mas eu já esqueci, do Message, do Google Drive, onde ficam as pastas armazenadas, do YouTube. E vocês têm, tanto no computador de mesa, no notebook, ou no celular, porque esses programas, alguns desses programas já vêm instalados. Outros você vai lá no Play Store e baixa, né? Tipos de softwares. De maneira geral, baseado no objetivo, os softwares podem ser divididos em grandes categorias: os softwares de sistema e os softwares aplicativos. Um software de sistema é responsável por gerenciar o comportamento do hardware de um dispositivo. Assim, ele oferece funcionalidades básicas exigidas pelos usuários ou até mesmo por outros softwares. Alguns exemplos mais comuns são os sistemas operacionais, como o Windows, o macOS, o Android ou o iOS, são os mais usados. Engines de jogos como Unity, Unreal e CryEngine. E os firmwares, né, que fornecem controle de baixo nível para hardware. E os drivers. O sistema, alguns já vêm instalados quando você compra um computador. E outros você precisa baixar. Os sistemas operacionais, todo computador já vem com o sistema operacional instalado. Ou Linux, ou Windows, dependendo da máquina que você vai comprar, da marca, do modelo que você vai comprar. Mas você pode instalar aquele programa, aquele sistema do Apple, né, dos programas da Apple, eles são próprios para os aparelhos da Apple. Os softwares de aplicativo são aqueles que permitem aos usuários realizarem uma ou mais tarefas específicas que, em sua maioria, você utiliza diariamente no celular ou no PC, como redes sociais, navegadores, jogos e muitos outros. Dentro dessa categoria, é preciso ficar atento aos softwares maliciosos. Foi o que eu expliquei na aula, que você, quando for baixar, primeiro você tem que ter um antivírus instalado e estar sempre atualizando. Quando você for baixar um programa ou entrar num site, você tem que ficar atento. Inclusive, você recebe uma informação de que há um risco. Então, se você clicar, mesmo sabendo que há um risco, e o seu antivírus não estiver atualizado, ou você não tiver um antivírus no seu computador, você corre o risco de baixar um malware, né? Que são os vírus, os cavalos de Troia, são vírus que podem danificar a máquina e os outros programas instalados. Este tipo de programa é desenvolvido para causar danos nos seus dispositivos e pode até mesmo roubar os dados que ali estão armazenados. Por exemplo, alguém te manda um link e você clica. Aquele link você pode vir com um malware, né? Com um vírus, com um malware mais pesado que vai roubar as informações. Os hackers
fazem isso quando querem roubar informações de sites governamentais, de contas de bancos de usuários. Então, a gente tem que ficar atento na hora que vai clicarem no link. Acontece isso com muita facilidade hoje. Então, você, de repente, clicou no link porque alguém te mandou lá no SMS ou no e-mail. No e-mail acontece muito da gente receber alguns spams, mas automaticamente lá no teu e-mail tem um sistema de segurança que ele encaminha, quando percebe que há um risco, encaminha para o spam, para você procurando lá. Se você vir que não é um site confiável, você não abre. Não abra, por favor. E aqui são alguns dos softwares, dos aplicativos, né? Os softwares de aplicativo. Gente, eu estou tentando me lembrar esse aqui, eu usei muito para me comunicar. O Firefox, que é esse aqui da Raposa, Mozilla Firefox, ele não existe mais. Ele caiu em desuso. Esse aqui também eu esqueci. Esse aqui é esse é do hoje, é o símbolo do hoje, que é do Windows, né? O programa que a gente utiliza para digitar textos, editor de textos, né? Aqui é do Excel. Gente, por Deus, eu esqueci esses dois. Aqui também, esses aqui são do Windows. Aqui é o símbolo do Windows. Aqui era o antigo MSN. Tem outros aqui, mas eu não vou me lembrar. Gente, eu esqueci esse. E esse aqui também. E esse aqui eu utilizei muito. Skype. Lembrei, Skype. Era uma das plataformas que eu utilizava para me comunicar com pessoas, e assim, pessoas do mundo inteiro. A gente conversava, fazia amizades e adicionava a pessoa ali no Skype e conversava com ela. Em alguns países ainda se utiliza. Hoje a gente tem o Instagram, né? Que faz isso. Tem também no Facebook, você ainda pode comunicar. No próprio e-mail do Google e no WhatsApp. Então, você hoje tem nessas outras redes sociais meios de se comunicar utilizando o áudio e vídeo, né? O sistema de áudio e vídeo. O hardware, que é a parte física do computador, ele existe em vários tipos, né? Que podem ser classificados de diversas formas. A gente conhece os mais comuns, mas existiu, né? Originalmente existiu o mainframe, que eram os computadores, que são os computadores. Existiu? Não existe. Os computadores maiores, aqueles computadores grandes que foram criados pela IBM em 1964, ou seja, de tia que ainda não era nascida, que era uma grande fabricante de computadores e que são que são supercomputadores com a função principal de fazer um processamento de uma quantidade maior de dados e requisições, mas que são voltados para as empresas, né? E o governo também utiliza esses computadores. Então, esses computadores menores que vieram para a gente depois, eles são de uso pessoal, de uso individual, para casa, uso doméstico. Os mainframes eram para uso corporativo e órgãos do governo. Os computadores pessoais, ou PC, também em inglês, personal computers, são esses que nós utilizamos, né, de uso doméstico. São computadores voltados para os usuários finais, que somos nós, dentro de uma arquitetura de menor porte e custo, atendem a um número bem menor de usuários e processam uma quantidade muito menor de dados e requisições. Tanto que quando nós compramos um computador, quem tem computador de já há muito tempo sabe disso, que vinham com uma memória menor, né? Então você precisava às vezes colocar uma outra memória que não comportava tantos arquivos, tantas informações, e aí você tinha que instalar no seu computador uma memória maior, né?
Uma outra característica marcante dos computadores pessoais ou PCs é a variedade de sistemas operacionais que podem ser instalados neles. Nós sabemos que em algumas marcas, quando você compra, principalmente esse da Positivo, os computadores da Positivo, eles vêm com o Linux instalado, né? O Linux é um sistema operacional gratuito, que tem uma série de programas, uma série de softwares já instalados, porém ele tem ele é um pouco diferente. Por exemplo, enquanto nós temos o Office, ele tem o BR Office. O nosso editor de texto é diferente deles, a planilha, enfim, é diferente porque foi criado por uma outra empresa. Então, mas o mais comum, o que nós utilizamos mais é o Windows. Existe também o FreeBSD e o Mac OS X. Esses, conforme eu falei, são para totalmente para as máquinas da Apple, do Mac, né? Os computadores pessoais também podem ser chamados, lembrando que o Windows é da Microsoft. Linux, né? Linux mesmo. Os computadores pessoais também podem ser chamados de computadores desktops, os que são os de mesa, como esse aqui, que a gente que vem com esse gabinete, que é aquela caixa que armazena os componentes do computador, de um computador. Só que nesse gabinete aqui nós temos a placa-mãe, processador, memórias, placa de vídeo, etc. Esse aqui é um outro, precisa do gabinete, aqui tem um teclado, mas com uma estrutura mais moderna, com o gabinete, o monitor, esse monitor mais moderno, né? Porque antes eram aqueles que pareciam os televisores. Há também os novos modelos de PC que são o All-in-One, os quais All-in-One, em vez de gabinete, acoplam os componentes todos no monitor. As interfaces da rede Ethernet e USB geralmente ficam na parte posterior. Para vocês terem uma ideia, para ter um exemplo, me exemplificar, é como a televisão, as novas televisões, né? Essas televisões de plasma, LED, que chama, agora eu não lembro. Os novos televisores, eles vêm assim, tudo acoplado atrás. Por exemplo, a entrada de USB, a entrada para HDMI, a entrada da antena, tudo é lá atrás. Esses são os all-in-one. Então, aqui você só vai precisar, você pode inclusive utilizar teclados, um teclado e um mouse sem fio, para não ter que carregar nada. Onde você vai, tá tudo mais simples. Esses aqui são mais modernos, né? São os all-in-one. Os computadores portáteis, né? Entre os computadores portáteis, há também aqueles que são entre os computadores pessoais aos portáteis, que são os notebooks, ou netbooks, ou ultrabooks, que são esses que a gente põe no colo, que põe sobre uma mesa, a gente na cama onde a gente está trabalhando, a gente utiliza esse. Precisa trabalhar, estudar, leva o seu portátil. Também conhecidos como laptops, por serem colocados sobre o colo. Há vários tipos de computadores portáteis, tais como os notebooks, né, netbooks e ultrabooks. Lembrando que o ultrabook nada mais é do que um netbook mais moderno, de um notebook mais moderno. Os netbooks são os menores, são os pequitititos, aqueles que você carrega, porque às vezes você não quer carregar um peso, não quer chamar a atenção, tem os netbooks, mas ele tem algumas funções mais específicas, não comportam um armazenamento maior. Os notebooks foram a primeira geração de computadores portáteis com características de processamento semelhantes aos desktops. Gente, desculpa, eu estou com afta, estou com uma dificuldade de falar, porque esbarra na língua.
Porém, seus componentes têm formatos muito mais reduzidos ou compactados, como é o caso dos discos rígidos ou das memórias RAM. Todo computador tem uma memória RAM. Já vem nesse caso aqui do notebook, do netbook, do ultrabook, tudo está nessa parte de baixo. Nessa parte de baixo está tudo ali. Quem tiver curiosidade de ver como que é quando se leva para consertar, ou mesmo no tutorial do YouTube, quando eles abrem para fazer um reparo, tá tudo nessa parte aqui, onde está o teclado, né? O teclado está acima, não é necessário o mouse. Eu que utilizo o mouse porque eu sou teimosa. Mas o sistema pelo sistema touchscreen, você toca nessa parte aqui quadradinha, então aqui você manuseia ele, faz seus acessos com o toque dos dedos. Os netbooks são um tipo de notebook de dimensão menor, feitos para serem carregados com mais facilidade, por serem mais leves e menores. Também são voltados para aplicações em web, como navegação em páginas, visualização de vídeos e imagens, webmail, etc. Sua capacidade de processamento também é menor, possuindo processadores menos potentes e menor capacidade de memória RAM. Muitos usuários gostam da facilidade de carregar os netbooks em uma pequena bolsa, mas se decepcionam ao começarem a usá-los, pois para tarefas mais complexas que exigem um processamento, por exemplo, às vezes ele fica um pouco mais lento, né? Dependendo do que você está baixando ou a página que vai carregar. Então, eles realmente eles são para coisas mais simples, né? Eu já tive um desse e acabei, nem sei onde foi parar aquilo. Eu tive um que eu precisei estudar, quando eu fui estudar fora do Brasil, eu precisei comprar um desse. Algumas pessoas ainda compram, mas ele tem uma capacidade menor, né, para uso de arquivos, para carregar páginas. Ele é um pouco mais lento, ou seja, ele é menos potente para algumas tarefas, né, que você vai utilizar. E os ultrabooks, que são a última geração, eu não sei se tem outros, eu não ando acompanhando o mundo da tecnologia computacional. Eles são mais finos, né? São chamados slims, igual o notebook, os nossos celulares, né? Ele é mais fino, os televisores também. Cada vez mais a tecnologia vai tornando esses aparelhos mais finos, mais leves. E tudo que vem instalado neles vem de uma outra, de uma fabricação com materiais mais finos, né? Menos densos. Então, fica até mais fácil para comercializar, embora sejam mais caros. Ou seja, tudo que é mais moderno é mais caro. Porém, suas dimensões se tornaram ultra finas e leves, sua capacidade de processamento é muito mais potente. Vários ultrabooks hoje também têm uma tela que são sensível, tem uma tela sensível ao toque ou touchscreen. Alguns deles não possuem drive de DVD e nem entrada de Ethernet. Devido à Ethernet, pessoal, era aquele cabinho que você colocava para alguns lugares que não tem Wi-Fi, sistema que a internet vem via satélite, né? Ou fibra ótica, aliás, fibra ótica, eles utilizam aquele cabinho, que era aquele cabo azul, que conecta aquela entrada para você ter acesso à internet. Então, os de hoje não precisam, porque vão utilizar o quê? Wi-Fi. Então, não há necessidade. Esses aqui não tem mais, eles são ultra modernos e a tecnologia fibra ótica se modernizou, chegou a vários locais. Então, a gente hoje não precisa mais utilizar o cabeamento, certo? Alguns deles não possuem drive de DVD ou entrada Ethernet devido às suas dimensões ultrafinas, possuindo apenas entradas USB ou Thunderbolt. Aqui a diferença de um notebook para um ultrabook, que ele é mais fino, e aqui eu mostro também. Eles são mais caros, né? Um dia a gente chega lá.
E existem várias marcas de computadores portáteis, né? Dependendo da função, da velocidade, do que você precisa armazenar, o que você vai acessar, quantos programas você vai ter instalado. Enfim, dependendo da função, do que você for utilizar, aí eu, por exemplo, não posso comprar um computador mais caro, mas um dia eu chego num aí de 4, 5, 7 mil. Eu, por exemplo, o meu último foi 2 mil e pouco, eu tive que trocar, aproveitei um recurso que a prefeitura, um dinheiro que a prefeitura nos deu, e eu comprei o meu mais moderno, né? Os tablets também são dispositivos de hardware computacionais que processam dados. Tablets são esses menores, né? Tem a mesma função de um notebook, porém a tela é menor e ele é mais leve, dá música, você digita texto, acessa e-mail, acessa as redes sociais, possuem processador e memória, ainda que que não possuam disco rígido, são capazes de armazenar informações, se conexam à rede local e à internet via conexão Wi-Fi, além de transferirem dados via Bluetooth, etc. Assim como os PCs, os tablets também precisam de sistema operacional para funcionar, tais como o Android e o macOS. Um dos tablets mais comuns, né, mais conhecidos, é o iPad da Apple, e seu sistema operacional é o macOS. Os smartphones, né, são os celulares, os celulares que nós utilizamos. Eu não sei se eu tiro meus óculos mais, está fazendo brilho, mas não enxergo assim. Eu preciso. Os smartphones nós utilizamos com uma. Ninguém hoje, depois que você se habitua a ter um celular, um smartphone, você não consegue mais viver sem ele, é sua extensão. Você pode observar que em todo lugar que você vai, alguém tem um smartphone, um celular mais moderno, né? São chamados de telefones inteligentes. Na verdade, são computadores de mão que podem executar tarefas como acessar a internet, ler e-mails, aplicativos de edição, de texto. Aí alguém fala para mim assim: ai, o professor, ai, eu não consigo digitar, porque eu estou usando o celular. Aí você se engana, porque pode. Eu escutei isso de uma cliente esses dias. Ah, eu estou usando o celular, eu não posso digitar. Eu não posso. Você pode, meu bem. É só um pouco mais demorado e mais complicadinho, mas pode sim. Então, o celular ele faz as mesmas funções de um computador portátil, enfim, ou um computador de mesa. Engraçado, né? Que para jogar todo mundo tem uma facilidade para utilizar para jogos, tem uma facilidade para utilizar para acessar redes sociais, até e-mails mesmo, mas tem uma dificuldade de aprender a usar as outras funções, né, do smartphone. Você tem nele instalados, você pode baixar o, o Office, pilhas eletrônicas, ação de slides, como o MS Office Mobile, né? Jogos e muitas outras aplicações. Então, o smartphone é um computador de mão que tem as mesmas funções, claro, falando de um smartphone, não estou falando de um celular comum. Então, você pare para observar quais os aplicativos que você tem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Desses que vêm instalados, tá? Aqui, vamos ver se dá para vocês observarem. Se a luz não atrapalhar. Ai, meu Deus, tanta ver. Vocês conhecem, são os aplicativos. Nossa, não é boa nisso. São os aplicativos que tem que não dá para ver por causa da luz. Mas, enfim. Todos os aplicativos estão aqui. Contra a luz não dá. Os aplicativos que você não tem instalados, você vai no Play Store e consegue baixar.
Agora vamos falar um pouquinho sobre os dispositivos de entrada que fazem parte, né? São os periféricos do hardware, né? De um notebook, de um computador. Nós temos três tipos de dispositivo. Os dispositivos de entrada, nós temos não, os computadores. Os computadores têm três tipos de dispositivos: dispositivos de entrada, os dispositivos de saída e os dispositivos mistos, que têm a função de entrada e saída. Os de entrada são aqueles hardware que enviam dados ao processador. De alguma forma, eles vão capturar os dados do ambiente externo e os enviam ao processador, seja por meio da intervenção humana ou não. Por exemplo, o teclado recebe a interação do ser humano ao ser digitado. Quando você digita as teclas, ele envia dados ao seu computador. Você está digitando e aparece lá na sua tela, não é isso? Já há uma webcam que pode capturar imagens de um ambiente externo sem a intervenção de uma pessoa, né? Só você, claro que tem que ter intervenção de uma pessoa, assim, que você tem que acioná-la. Os dispositivos de entrada que nós temos aqui, que vocês conhecem muito bem, é o teclado, o mouse, um scanner portátil. Aqui nós temos a webcam, aqui o microfone e o leitor óptico são aqueles leitores que utilizam no mercado, nas lojas, para fazer a leitura do código, né? Ou seja, você precisa ver o preço, você precisa, para não digitar, hoje você vai nos supermercados, não se digita mais o preço. É só passar ali no leitor óptico, porque alguns têm esse leitor assim, né? Que parece um. Ele me lembra, sabe o que, gente? Olhando assim. Ai, esqueci agora. É tipo um Presto Barba, mas na verdade nem parece, porque ele tem essa cabecinha mais achatada. E tem os que você passa direto na tela, faz a leitura direto na tela, né? Já são preparados para você fazer a leitura. Esses dispositivos, conforme eu falei, são periféricos, né? Fazem parte do hardware, fazem parte de um computador de mesa, um computador portátil. Os dispositivos de saída são aqueles hardwares que recebem dados do processador. Se o de entrada emite dados, ele passa os dados, esse vai receber. Uma vez que os dados foram processados, agora eles vão ter um destino, que será um dispositivo de saída. Com isso, os dados poderão ser exibidos, armazenados, reproduzidos e impressos. É o caso das caixas de som que você utiliza para ouvir um som, para ampliar o som da sua voz. Tem o monitor, vídeo, o data show, o projetor, que nós utilizamos na sala de aula aí, para quem não viu ainda, na sala 2 nós utilizamos um data show. Os projetores, né, que são projetores de imagem. Essa projeção de imagem vai diretamente para uma tela, para uma parede, enfim, onde você queira projetar a imagem. E tem as impressoras. Os dispositivos de entrada e saída, conforme eu falei, são aqueles que têm a dupla função, tanto de emitir as informações ou receber. São aqueles que desempenham as duas funções, enviam e recebem dados do processador, não necessariamente simultaneamente. E os principais dispositivos de entrada e saída, os dispositivos mistos, são o disco rígido interno, o dispositivo de conexão Bluetooth, o drive de disquete, que não existe mais, foram substituídos pelo DVD, CDs, impressora multifuncional, modem, monitor ou touchscreen, pendrive, placa de rede com ou rede sem fio, de rede com ou sem fio, o USSD, que é o disco de estado sólido. O monitor, que a gente tem esses exemplos, né? Impressora. Engraçado, Klaus, impressora, ela tanto é de entrada e saída, por isso que eu falei, misto. O HD, tá aqui, essa placa.
o gravador de CD ou DVD, só que muitos computadores hoje, os novos, né, não utilizam mais. Só apenas o pendrive ou o card, né, o memory card, são os mais utilizados. O touchscreen, monitor touchscreen, e o modem. O modem é necessário para que a gente faça o acesso à internet. Você solicita, eles vêm, trazem um aparelhinho e dali a internet é distribuída por todos os computadores que você tem em casa ou via Wi-Fi. Na verdade, via Wi-Fi, né? Inclusive os televisores, né? Os televisores hoje eles vêm projetados para acesso à internet. O sistema operacional, e hoje tudo eu não coloquei aqui, mas a gente utiliza muito a leitura via o código de barras, né? O sistema operacional, que é um software, falamos muito sobre hardware. Agora, voltando para o software, nós vimos lá no comecinho, né? O software são programas. E o sistema operacional é um programa, um software, ou conjunto, né, de softwares, cuja função é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware e sistemas de arquivos e programas de terceiros, estabelecendo a interface entre o computador e o usuário. Ele introduz uma camada de abstração entre o hardware e o usuário, que transforma comandos no mouse, no teclado, na máquina, enfim, enviando instruções ao processador. Este último os traduz para um código binário que executa comandos e envia respostas como informações que aparecem na tela. Nada mais é do que o sistema que você utiliza para projetar e para buscar informações, para fazer o acesso a essas informações. Um sistema operacional contém componentes divididos entre os e para o usuário, como bibliotecas, programas, interface, e as instruções que compõem o seu núcleo. O núcleo de um computador, de um sistema computacional, é chamado de kernel. Em geral, como é de conhecimento, tais sistemas já vêm instalados ou pré-instalados na máquina, influenciando não apenas a sua experiência como usuário, que o usuário virá a ter com a sua nova aquisição, mas também no preço final dos produtos. Quanto mais programas você baixar, né, você tem que verificar a sua memória. Outra coisa, você também precisa estar atento quando você vai baixar, como em alguns aplicativos, ou esses aplicativos de sistema, né, que a gente viu lá no começo no seu computador de mesa ou computador portátil, tem que ficar atento ao que você ao site que você acessa, e é por isso que é necessário a gente ter uma informação de especialistas, de pessoas que sejam da área de computação para te explicar. Eu, quando vou baixar um programa, eu peço ajuda aos meus meninos. Eles já conhecem essas ferramentas, esses programas de uma forma mais simples do que eu. Eu não entendo, então eu vou neles. Ah, mãe, vai no tutorial. Não, eu preciso que você faça para mim, porque eu não vou entender, não adianta, eu não estou mais com cabeça para entender muita coisa, então façam para mim, por favor. Então, assim, e há programas, né, há aplicativos que são pagos. Eles têm uma licença de uso, que é o caso do nosso Office, né? O Microsoft disponibiliza um Office gratuito para você utilizar planilhas, o Excel, para você utilizar, por exemplo, para fazer o PowerPoint, apresentação em PowerPoint, para você editar seus textos, salvar em PDF. Então, durante um tempo, depois você tem que pagar pela licença. Então, há programas que você tem já instalados no seu computador, mas que depois eles são o quê? Atualizados. E quando vai se atualizar, precisa ser. Porque os programas são atualizados, tá, pessoal? Então, alguns eles têm a licença de uso, que nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. É assim que funciona. O kernel, conforme eu falei, é um núcleo dessa máquina,
é a ponte entre o usuário e o hardware, mas não somente. Ele compõe a parte central do programa, é o coração, né, da máquina, e responde por 3 tarefas cruciais, como estabelecer a camada de abstração de baixo nível, ou seja, a linguagem da máquina com o hardware, gerenciar recursos como processador, memória RAM, sistemas de arquivo, dispositivos de entrada e saída, que são monitor, mouse, impressora, entre outros, gerenciar processos, execução de programas, gerenciar o uso de dispositivos, memória do sistema, chamadas de programas, definindo quais têm prioridade. Então, esse aqui precisa estar funcionando super bem, como um motor. O seu carro, por exemplo, um aparelho hoje que a gente não tem aqueles sensores, por exemplo, uma máquina de lavar que você compra, hoje tudo é por sensor, né? Placas, né? São placas. Se aquela placa queimar, se aquela placa não estiver legal, se os sensores não estiverem funcionando, você precisa trocar. Alguma coisa foi danificada. Então, tá tudo, né? O kernel tem uma grande função, uma responsabilidade de fazer com que a máquina funcione para que você receba os programas. Se alguma coisa não está legal, algum problema no kernel. Bom, os principais sistemas operacionais, nós vimos aqui do Mac, né, que são da Apple. Apple, para quem não sabe, significa maçã. Nós temos uma maçãzinha aqui mordida. É o símbolo né, é o símbolo da empresa. O símbolo do Chrome, então, temos o Chrome, né? Esse é o símbolo do Chrome, essa bolinha aqui, esse disquinho. Às vezes parece mais a gente vê naqueles filmes aqueles filmes de ficção, parece que é uma bolinha que vai jogar e vai explodir. Essa é a sensação que eu tenho quando olho essa daqui. O Linux, que o símbolo o logotipo é um pinguim. A Microsoft, nós temos aqui a Microsoft com esses são alguns dos logos, né, que eles já utilizaram até hoje, e o da Mac também, né, eles vão utilizando e vão mudando, eles vão atualizando seus logos. Bom, os aplicativos são esses que nós temos no celular, né, nos smartphones, que conhecidos popularmente como apps ou app mobile. A sigla app é uma abreviatura da aplicação de software ou aplicativos. Originalmente, os aplicativos foram criados como forma de suporte à produtividade e recuperação de informações, como correio eletrônico, calendário, contatos, mercado de ações, informações meteorológicas. Porém, com a crescente procura, a disponibilidade e a evolução dos aplicativos conduziu à rápida expansão para outras categorias, como jogos, GPS, serviços de acompanhamento de pedidos variados, vendas de ingressos, confirmações de presença, redes sociais, negócios, mercados de ações, etc. Os aplicativos móveis têm o propósito de facilitar o nosso dia a dia e aí a gente sabe disso, porque a gente hoje faz acesso a uma série de programas. Nós temos vários programas instalados no nosso computador portátil, nosso computador de casa, o nosso smartphone. Então, os aplicativos, eles facilitam a nossa vida. Para você, por exemplo, hoje você vai acompanhar alguma coisa do INSS, você baixa o aplicativo. Você precisa acompanhar a movimentação das suas contas. Você baixa o aplicativo do banco. Você tem uma conta na Claro, né? Então você na Claro, na Vivo, você baixa o aplicativo. Tem os aplicativos de jogos, enfim. Os aplicativos estão cada vez mais facilitando a nossa vida. A gente não consegue, né, mais viver sem o uso de um software que seja ultra mega blaster necessário para a nossa vida. Sistemas operacionais mais conhecidos, o Android, né? Nossos smartphones vêm no sistema Android. Esse daqui da Apple, BlackBerry, WebOS, Symbian, e esses, pessoal, o Windows Phone,
o Bada. Esses são celulares, tá? Para celulares. Os aplicativos são instalados nos dispositivos móveis por meio da loja online, como o Google Play, App Store, Windows Phone Store. Alguns aplicativos disponíveis podem ser baixados de forma gratuita, conforme eu falei, outros são pagos, ou seja, você paga pelo uso da licença. Um mesmo aplicativo pode custar um valor diferente dependendo do dispositivo para o qual é baixado. A cada lançamento de um modelo de smartphone ou tablet, os apps são atualizados ou desenvolvidos para explorarem o máximo de aparelhos. Temos, por exemplo, os apps que exploram câmera, leitores de QR Code, conforme eu falei, né? Há pouco, nos bancos, mobile, realidade aumentada em jogos, GPS, aplicativos de comidas, transporte, relacionamentos. Por exemplo, hoje eu estou usando uma aqui para fazer atividades em casa, né? Então, tem um que a mulher utiliza para acompanhar o seu ciclo menstrual. Tem aplicativo para tudo, né? Site de relacionamento, para você fazer para você fazer os avatares, enfim. Tem aplicativo para tudo na sua vida. Daqui a pouco vão criar um aplicativo que você... Eu acho que isso já não existe. Que você faz a sua maquiagem, você já não precisa... A unha não, porque você precisa de alguém. Eu, pelo menos, preciso, né? Cuidar do seu corpo, você ainda precisa do toque e dos serviços de outra pessoa. Mas hoje os aplicativos, eles vêm te ensinando tudo, gente. Tudo mais facilitado. Tem gente utilizando para maldade, para fazer coisas erradas. É o caso das pessoas que estão criando através da a inteligência artificial, utilizando, por exemplo, modificando o rosto. Por exemplo, eu sou uma mulher e eu me passo por homem, eu sou um homem e me passo por criança. Então, eles modificam, criam um novo personagem, uma nova pessoa, e as pessoas que se comunicam pensando que está falando com uma determinada pessoa, mas é outra. A gente viu, isso foi enfatizado pela novela, pessoas que através da inteligência artificial trabalham para maldade, né? Então, utilizam uma ferramenta para ludibriar os outros. Muitas meninas, muitas crianças caem nesses golpes. São pedófilos, são criminosos, são hackers, são pessoas que vão pegando informações da sua vida e utilizando o que você posta, né? Por exemplo, imagens, os chamados nudes, né? Quem nunca ouviu falar, tem pessoas que pedem para as meninas, faz uma foto aí, às vezes ela está pensando, está falando com uma amiga e não é amiga dela, é um golpista, é um criminoso, e ela manda uma imagem, então, ou, por exemplo, pessoas que utilizam a internet, uma rede social, passando por passando para você uma imagem que, na verdade, é uma outra pessoa, é um bandido, né? Uma pessoa sem caráter que está com más intenções. Bom, alguns sistemas operacionais, né, eles foram projetados para determinadas marcas de celulares, é o caso do Nokia, não existe mais, que utilizava o sistema operacional CyberOS. A Microsoft utiliza o Windows Phone, a Apple iOS, a Intel Nokia também não existe, o Migo, não sei se é Intel, ainda utiliza, eu sei que a Nokia acabou. Samsung, o Bada, BlackBerry, o RIM, não sei se pronuncia assim, não sei. Palm, HP, WebOS, Microsoft, Windows e outros aqui. O Mozilla, que utilizava o Firefox, não existe mais. Bom, é isso. Até a próxima aula, onde nós pretendemos utilizar o laboratório de informática do curso, que nós vamos falar de editores de texto, vamos precisar praticar um pouco, que eu quero ensiná-los
a fazer digitar um texto. Eu sei que vocês sabem, mas é preciso aprender a formatar um texto, a convertê-lo. Isso eu quero ensinar para vocês, utilizando os computadores lá do curso no João Pedro. Eu queria que vocês não faltassem a essa aula e nem chegassem atrasados, por favor. Então, eu vou dar a parte teórica e a parte prática. Agora, vamos falar um pouquinho, gente, sobre o trabalho, né? O trabalho, porque, como vocês sabem, nesse módulo ficou definido pela coordenação de que seria um trabalho escrito e um trabalho apresentado por vocês em vídeo. Então, como é que vai funcionar? O que eu sugeri para quem estava lá? Vocês vão utilizando o celular. Os 3 alunos que eu tenho nesta turma têm celular. Vocês vão lá no aplicativo, na Play Store, lá no sistema que você tem, no software que você tem, o Play Store. Vocês vão no Play Store e vão baixar captura de tela, não. Leitor de tela. Agora esqueci. Meu Deus, me deu um branco agora. Ai, calma aí. Não é leitor de tela, não. Calma aí. Peraí que agora a titia deu um branco aqui. Para você... Desculpa, gente. Perdão. Cabeça da gente, eu leio o dia todo. Leitor de QR Code, não. Captura de tela, não. Ai, gente. Ai, isso tem quando a gente faz a de tela. Ai, eu vou me lembrar. Gravador de tela, pronto. Vocês vão baixar o gravador de tela. A titia tá velha, mas ela lembra. O gravador de tela, você baixa no aplicativo, no Play Store, e vai fazer a gravação da tela do seu celular. E para isso, você vai pesquisar, fazer uma pesquisa, né? E seja sobre o que você quiser, vocês escolhem um dos temas aí que eu dei e vai colocar isso aonde? No seu, ou então faz no celular, ou baixa. Eu quero que você me mostre o seu celular, quais as funções que o seu celular tem. Não precisa abrir vídeo, foto, não, pelo amor de Deus. Mas eu preciso... É um vídeo que você faz, o gravador de tela, ele é um vídeo que você tá fazendo da sua tela do celular. Então, eu preciso que você faça a sua pesquisa primeiro, para poder mostrar do celular. Aí, só que você não pode fazer uma coisa muito longa, pelo amor de Deus. Você tem que fazer uma coisa bem simples. Por quê? Porque você vai precisar mostrar para a gente. Esse programa que você vai gravar, isso a gente vai ter na aula que vem, na terceira aula, perdão. Na próxima aula eu já explico. Vou ensinar vocês a baixarem. Nós vamos utilizar, para quem não tiver acesso à internet, a internet da escola, vamos baixar. Eu peço que vocês limpem o máximo de arquivos que vocês tiverem para a gente fazer, para baixar esse gravador de tela. E aí a gente vai escolher lá na próxima aula o que a gente vai apresentar. Tá? Isso vai ser definido de forma muito democrática. Mas o trabalho final será esse: baixar o gravador de tela para vocês. Eu não estou pedindo para baixar de vídeo, para editar vídeo, nada disso. Um gravador de tela para apresentar o trabalho que vocês vão pesquisar. E é isso, até a semana que vem, porque os mosquitos estão aqui acabando, me comendo todo. Até a semana que vem, pessoal. Até a próxima.